Vamos agora com o destaque internacional, te contando o que vai acontecer hoje. Joe Biden deve conversar por telefone com Benjamin Netanyahu. Essa será a primeira conversa entre os dois líderes desde o bombardeio de Israel, que matou 7 agentes humanitários em Gaza. E acontece no momento de pressão crescente contra o premier israelense. Além das manifestações que pedem a renúncia do governo, agora os rivais políticos de Benjamin Netanyahu também pedem eleições antecipadas em Israel. Américo Martins vai conversar com a gente, trazendo mais informações. Américo, quando há esse ataque contra esses agentes humanitários, há uma grande mobilização internacional, inclusive organizações que fornecem serviços médicos e comida em Gaza suspendem as atividades. A movimentação de agentes da ONU, movimentações noturnas, também foram suspensas depois desse bombardeio que vitimou esses 7 agentes. Fora toda essa pressão que a gente destaca em território israelense contra Benjamin Netanyahu, e acrescento mais um elemento nessa conversa: os vários votos de protesto que Joe Biden tem enfrentado nos Estados Unidos por conta do posicionamento do país no conflito em Gaza. Pois é, Carol, lembrando também que neste final de semana nós vamos marcar aí o sexto mês dessa guerra em Gaza, um 6º mês em que essa disputa, esse conflito chega aí numa encruzilhada com muita pressão, tanto sobre o presidente americano Joe Biden como sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E os dois conversam hoje pelo telefone, mais uma vez, com posições muito antagônicas, e os dois sob essa pressão intensa. Esse caso da morte desses 7 trabalhadores dessa ONG, a World Central Kitchen, mudou muito a posição de vários aliados de Israel, que aumentaram muito a pressão sobre a forma como os militares israelenses estão agindo dentro do território palestino da faixa de Gaza e também das mortes dessas pessoas. O presidente da ONG, o criador da ONG, World Central Kitchen, Javier Andres, disse ontem muito claramente que ele acredita que esses funcionários foram alvos diretos dos israelenses, que não foi um acidente. Os israelenses dispararam 3 mísseis por drones contra os 3 carros que carregavam essas pessoas, que acabaram morrendo depois de entregar toneladas de comida num depósito que iam ser distribuídos para os palestinos. Então ele acusou o governo israelense de saber quem eram os alvos e de atingi-los de forma proposital, o que levou, inclusive, a essas ONGs a suspenderem o trabalho humanitário em Gaza, o que vai aumentar ainda mais a fome, que é responsabilidade absoluta do governo israelense, que não permite a entrada de mais ajuda humanitária e não tem dado, como deveria, as condições de segurança para a distribuição dessa comida. Isso irrita profundamente o presidente Joe Biden, porque ele está, como você lembrou, perdendo votos dos próprios democratas que acusam os Estados Unidos de bancar Israel nessa guerra e de não fazer o suficiente para segurar o governo israelense. Essa conversa entre os dois líderes vai ser muito forte. O presidente Joe Biden também foi muito claro, depois da morte desses funcionários dessa ONG, que ele estava chocado com essas mortes e disse claramente que Israel não estava fazendo o suficiente para proteger a vida dos civis palestinos e nem dos trabalhadores de ajuda humanitária. Mas aqui nós temos um problema muito grande para os Estados Unidos, Carol, que é o fato dos Estados Unidos continuarem enviando armamentos, e é bom aprovar, muito provavelmente, a venda de mais aviões militares, caças de última geração para o governo israelense. E o Biden não tem a menor intenção de mudar isso, inclusive porque, se ele deixar de apoiar Israel ou começar a evitar o envio dessas armas, ele vai sofrer, obviamente, protestos da comunidade judaico-israelense nos Estados Unidos, que é maior, inclusive, e muito mais vocal do que a comunidade árabe. Então, o Joe Biden está numa encruzilhada muito grande e vai tentar fazer tudo para conter esses ataques a civis, mas, por outro lado, o Benjamin Netanyahu se beneficia com a continuação da guerra, porque ele sabe que assim que essa guerra acabar, vão surgir ainda mais pressões para que ele chame a eleição. Inclusive, um líder da oposição que hoje é parte do Ministério de Guerra, o Benny Gantz, muito popular em Israel, ontem disse claramente que queria eleições até setembro. Então, como você corretamente colocou, pressão muito grande sobre os dois líderes, e no caso do Benjamin Netanyahu, uma pressão externa, que vem justamente, inclusive, dos Estados Unidos, e interna,
de parte dos ministros que fazem parte desse gabinete de guerra, embora sejam de oposição. Então a gente está chegando aí ao 6º mês dessa guerra, com uma pressão muito grande sobre alguns dos líderes que são no comando, vamos dizer assim, desse conflito. Vamos esperar para ver o que vai sair desse telefonema entre os dois, mas é muito provável que o Biden mantenha a sua posição de apoio a Israel com um aumento da retórica contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Pergunta difícil, Américo. Nesse momento em que há pressão internacional e que há pressão interna, qual é a que pesa mais contra Benjamin Netanyahu? As duas são muito fortes, ele está muito isolado, ele está levando o governo e o país, o Estado de Israel, a ficar cada vez mais isolado no cenário internacional. A opinião pública israelense continua favorável à guerra, eu estive recentemente lá, é uma opinião pública que ficou muito endurecida justamente pelos ataques brutais do Hamas, que não tem a menor justificativa, e eles ainda acreditam nessa possibilidade da guerra ser vencida do ponto de vista militar. Mas o descontentamento com o próprio primeiro-ministro vem aumentando. Neste final de semana nós vimos, no último final de semana, vimos manifestações enormes contra o primeiro-ministro. Agora temos essa declaração do principal nome da oposição, Benny Gantz, querendo eleições também. Então o Netanyahu está numa posição muito enfraquecida. Qual vai ser a estratégia dele? Continuar afirmando que é necessária uma incursão terrestre em Rafah e que é necessário terminar o serviço, como ele coloca, que é eliminar completamente o Hamas. Essa é a única chance que ele tem de continuar sobrevivendo a essa pressão. O problema é que também nessa linha ele sofre mais pressão dos americanos. O que ele está apostando aqui claramente, Carol, é que o Joe Biden vai ser duro, vai falar mais grosso, mas não vai cortar a ajuda militar que os israelenses precisam nessa guerra, porque ele sabe que o Joe Biden perderia ainda mais apoio interno se ele romper de alguma forma com o governo israelense. Então, uma equação muito delicada e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está levando a situação ao limite. E o pior de tudo, o efeito pior disso tudo, Carol, é sentido pelos civis palestinos que agora, inclusive, não contam nem com a distribuição dessa ajuda de comida pela ONG, uma das principais ONG, a World Central Kitchen, que teve, infelizmente, esses trabalhadores mortos. O governo israelense e o exército israelense, na verdade, pediu desculpas pela morte e prometeu uma investigação. Só que o histórico de investigações desses incidentes pelos militares israelenses é muito ruim. Essa investigação tinha que ser feita, obviamente, por uma comissão internacional para determinar se houve, de fato, um ataque deliberado contra essa ONG ou não. Américo Martins trazendo para a gente destaques internacionais. Obrigada, Américo.